Arte simples e chamativa feita no Canva, como essa que você está vendo aí ao estilo de cartaz retrô, utilizando técnicas bem simples. Quer aprender? Fica comigo até o final desse vídeo que tá bem legal. Fala aí, designer e amante do design, tudo bem com você? Daqui é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E na aula rápida de hoje eu vou trazer esse conteúdo aqui na boa, é o conteúdo que eu mais adoro falar, que é fazer artes simples e que chamam a atenção. O que eu quero dizer com isso? São artes que você não vai gastar muito tempo para fazer e são artes que têm um apelo bem interessante para você publicar nas redes sociais e chamar a atenção. Por quê? Elas quebram um padrão visual. O que eu quero dizer com isso? Artes como essa aqui. Não é normal você ver artes que tem esse contraste, né? Você tem aquele fundo quase que todo homogêneo e você tem ali uma imagem preto e branco para quebrar. Que não tá bem preto e branco, mas dá para ter essa ideia. Então isso aqui é o que a gente chama de quebra de padrão visual. E é isso que eu vou te ensinar nessa aula. Mas antes, que tal você deixar aquele seu like maroto, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ainda. Dá essa força, é de graça e me ajuda pra caramba. E agora, sem mais enrolação, vamos para a aula. Bom, então para a gente começar, para a gente conseguir fazer essa arte aqui, eu considero que é uma arte simples e chamativa para a gente criar esse, que é praticamente um cartaz retrô, estilo do cartaz retrô, aqui dentro do Canva. Eu usei como referência essa arte aqui, que é uma das artes presentes dentro do Instagram do Clube do Minhoca, que é um clube de stand-up. Então eu gostei muito do visual desse estilo de criação que eles têm aqui, que de uma certa maneira é o estilo retrô. Então, como eu costumo dizer para os meus alunos, caso você esteja assistindo as minhas aulas pela primeira vez, tente sempre recriar estilos, postagens, para que você possa evoluir como designer. E aqui eu vou apresentar algumas técnicas que podem trazer um resultado parecido com esse aqui, só que um pouquinho diferente, como na pegada dessa arte que eu fiz aqui para mim. Bora então pro passo a passo de como eu cheguei nesse resultado. Tudo começa na tela inicial do Canva. Eu vou subir aqui em criar um design e vou colocar a dimensão personalizada aqui de 1080 por 1080 pixels, que é o formato quadrado para ser publicado nas redes sociais. Clico em criar um novo design, vai abrir a nossa página em branco e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma textura ao fundo dessa página. Vindo aqui do lado esquerdo em elementos, e eu vou digitar aqui em cima a textura que eu quero trabalhar aqui. Nesse caso especificamente eu vou trabalhar com a textura de papel, então digito aqui papel, dou Enter. Vai aparecer várias imagens, então eu vou escolher a categoria fotos, que eu só quero imagem. E vou adicionar uma imagem aqui de fundo. Para essa aula eu vou utilizar esse elemento aqui. Ele é do Canva Pro, eu vou adicionar ele aqui, ele tem essa textura aqui, que é textura de papel, mas também lembra um pouquinho uma textura de parede. E antes que você fale, Rodrigo, só usa o Canva Pro, não sei o que tem. Eu uso o Canva Pro porque o Canva Pro agiliza o trabalho, facilita que você consiga ter resultados melhores, até para você ter acesso a imagens melhores, inclusive para você ter resultados parecidos que eu vou fazer aqui. Se você tem alguma dúvida em relação a assinar ou não o Canva Pro, eu convido você a experimentar o Canva Pro durante 45 dias de forma gratuita. Aí embaixo tem um link que você pode clicar, é o meu link, você será direcionado para uma página de inscrição. Mas só irá funcionar para você que nunca assinou o Canva, tá? Então você clica lá, você é direcionado, se inscreve para usar o Canva Pro durante 45 dias sem gastar nada. Aí você experimenta, você usa todas as possibilidades da versão Pro, e depois de 45 dias, se você não gostar, aí você cancela. Bom, adicionei aqui, agora eu vou adicionar uma outra textura de papel para diferenciar do fundo. Então eu vou adicionar este outro que está aqui, já aproveitando que está aqui, só que agora eu vou adicionar uma cor a esse papel. Como é que eu faço para trocar a cor de uma imagem aqui dentro do Canva? Com a imagem selecionada, eu vou vir aqui em cima em editar imagem, e aqui eu vou usar o Dual Tone. Se não estiver aparecendo para você, você precisa ativar o Dual Tone, que vai estar em algum lugar de aplicativo aqui embaixo. Eu já tenho ele ativo, então simplesmente eu vou clicar em cima dele. Perceba que aparecem várias tonalidades que você pode escolher aqui para utilizar no seu projeto. Eu já quero trabalhar em cima do tom de verde, clico nele, automaticamente converte para o verde. Mas se você quiser fazer alguns ajustes, é só clicar mais uma vez. Então você consegue alterar as cores das sombras e do destaque. Para mim essa tonalidade aqui está ok. Feito isso, eu clico aqui em aplicar. Espero que o botão de aplicar apareça novamente para de fato o efeito ser aplicado. Apareceu, clico em aplicar. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar nas laterais para deixar esse papel que está aqui no meio mais ou menos no formato quadrado. Por quê? Eu vou ampliar para que ele fique próximo das bordas aqui do Canva. Mais ou menos aqui, aí eu posso diminuir na lateral direita e também na lateral esquerda. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar uma sombra também para dar uma sensação de deslocamento desse papel que está na frente com o papel que está atrás ou com a parede que está atrás. Com a imagem selecionada, vou vir aqui embaixo na opção de sombras. E novamente, se não estiver ativo para você, vai estar em alguma região aqui embaixo. É só ativar, tá? Então, volto aqui em sombras, clico aqui em ver tudo. E aqui eu vou utilizar essa opção aqui de curva.
é como se o papel estivesse meio que descolando da parede, isso ficou um efeito bem legal. Clico novamente para editar as configurações dessa sombra. Aqui eu vou diminuir um pouco a distância e posso desfocar um pouco mais essa sombra e vou baixar um pouco mais a transparência. Não ficar tão marcado assim. Feito isso, eu gostei, clico em aplicar. Espero que apareça novamente o botão de aplicar. Apareceu, clico em aplicar. Foi mal por interromper o seu aprendizado aqui, mas eu tô aqui para te perguntar. Já tá sabendo do que eu tô falando? É se você já tá sabendo que vai acontecer semana que vem, do dia 23 até 26 de janeiro, a terceira imersão Canva Expert, maior evento de Canva do Brasil. Evento gratuito e online que vai acontecer aqui no YouTube. São 4 dias de profundos aprendizados a respeito da ferramenta Canva, onde na aula 1 você vai aprender técnicas avançadas de Canva, que inclui o passo a passo de como fazer essa arte aqui. Na segunda aula vou trazer técnicas avançadas de criação de stories animados e motion graphic no Canva. Na terceira aula, para ajudar você que talvez não se sinta criativo, como aguçar a sua criatividade e acertar na escolha daquilo que é um desafio para muitos designers. Na escolha de fundo, na escolha de tipografia, na escolha de cores e imagens. Na última aula, eu vou apresentar a minha técnica de precificação, como encontrar, negociar e manter clientes, além de um presentaço mega especial ao final dela. Apesar de gratuito, eu sugiro que você se inscreva para que você possa participar dos grupos de WhatsApp e receber os materiais de apoio dessa imersão, que é o guia do aluno e os certificados de conclusão ao final de cada aula, além do presente mega especial ao final da última aula. Então corre lá se inscrever, imersãocanvaexpert.com.br, ou link aí na descrição. Então corre mesmo que a imersão já começa segunda-feira, dia 23 de janeiro. Pronto, efeito aplicado, agora vamos para a parte seguinte, que é adicionar a minha imagem. Então vou vir aqui em Uploads, eu já havia feito o upload da minha imagem, vou procurar ela aqui, tá aqui, vou adicionar na minha área de trabalho. E aproveitando que eu estou utilizando o Canva Pro, vou remover o fundo, que é super simples aqui dentro do Canva e na boa, uma das melhores ferramentas para você fazer isso. Melhor que o Photoshop e muitas vezes, tá? Vou vir aqui em cima em editar imagem, vou vir aqui em removedor de fundo e automaticamente acontece a mágica de remover o fundo. Perfeito. Feito isso, eu clico aqui em aplicar. Minha imagem agora está recortada. Posso agora ampliar e deixar na dimensão que eu quero. Acho que esse tamanho aqui está interessante. E vou colocar desse lado aqui para que esse outro lado aqui eu preencha com os textos. Acho que aqui para mim tá legal. Agora eu vou fazer alguns ajustes, porque eu não quero que fique na minha tonalidade, na foto com as cores reais. Eu quero mudar isso aqui para, de fato, criar o impacto visual, que é a quebra de padrão, né? Seleciono a minha imagem e vou novamente utilizar o Duotone. Clico aqui. Já aparecem várias opções, sugestões de cores. Aqui eu posso escolher qualquer uma. Vou pegar qualquer uma aqui para a gente poder alterar as cores. Não vou manter essa tonalidade. Clico mais uma vez. Aqui onde está sombras, eu vou trabalhar meio que no contraste da cor verde. Se eu usei o verde aqui no papel, a cor contrastante do verde é o vermelho. Então na parte das sombras eu vou trabalhar com um vermelho bem mais escuro. Então venho aqui para o vermelho e vou trabalhar aqui no vermelho bem mais escuro. E onde está as cores claras? Imagine que um papel envelhecido ele fica mais o quê? Amarelado, exatamente. Então eu vou vir aqui em cima em destaques e na cor mais clara, na tonalidade mais clara, eu vou puxar para o amarelo bem mais clarinho aqui. Então para mim aqui esse aspecto tá interessante. Venho aqui, clico em aplicar. Espero que o botão de aplicar apareça novamente. Clico em aplicar. Beleza, mas o ajuste ainda não finalizou. Com a minha imagem selecionada. Ainda aqui em editar imagem, tem aqui a opção de ajustar. Eu clico aqui em ver tudo. E vou fazer alguns ajustes que eu julgar necessário para minha imagem. Aí você faz conforme você achar necessário. Aqui para mim eu vou aumentar os destaques, para aumentar o contraste das áreas claras com a área escura, e vou aumentar um pouco mais a sombra para deixar esse visual um pouco mais opaco. Para mim aqui está ok do jeito que está a imagem. Agora vamos para a inserção de texto. Venho aqui do lado esquerdo em texto, e vou adicionar, inserir um subtítulo, e vou inserir o texto que eu acho que eu quero inserir nesse cartaz. Aí você insere o texto que você achar que deve fazer. Então aqui na primeira linha eu coloquei o texto arte. Na segunda linha eu vou colocar simples. Vou abrir essa caixa de texto. E aqui numa terceira linha, e chamativa. Agora, como eu havia dito no início desse vídeo, a ideia aqui é passar ao estilo meio que retrô. Então eu tenho que escolher fontes que sejam relacionadas a esse estilo. Não adianta querer colocar uma fonte moderna aqui que não combina. Então seleciono o meu primeiro texto aqui. Vou vir aqui na opção de texto, vou clicar aqui na área branca, mas não vou pesquisar por nada. E aqui nas categorias que aparecem, eu vou pesquisar aqui para ver se aparece a categoria de retrô. Tem o vintage e tem o retrô. Clico aqui no retrô, aparecem várias sugestões aqui de fontes que você pode escolher para trabalhar. Eu vou utilizar essa fonte, Agitacia. Acho que ela está bem interessante para o primeiro texto. Então vou pegar ele, vou ampliar e vou deixar
mais ou menos na proporção que eu quero. Eu acho que tá um tamanho interessante. Deixa eu diminuir um pouco mais. E agora eu vou mudar a tonalidade. A tonalidade também não posso fugir muito do que está aqui. Não vou trabalhar com cores totalmente diferentes dessa paleta de cores que eu estou utilizando ali, das cores contrastantes, entre o verde, o amarelo e o vermelho. Então aqui eu vou colocar um amarelo bem clarinho nesse texto. Então escolho aqui a cor, vou vir aqui na opção do amarelo, clico novamente aqui para alterar a cor dele e vou colocar um amarelo bem clarinho. E essa tonalidade para mim tá ok. Aqui no texto simples, eu vou escolher uma outra fonte também da categoria retrô, vindo aqui em cima, estou com o retrô selecionado e vou escolher uma outra fonte. Eu acho que para esse exemplo eu vou utilizar essa Arsênica Antiqua, mas a versão Bold. Ah tá, a versão Bold está mais interessante. Com ela selecionada, coloco aqui e vou alterar a cor dela também. Só que agora eu vou colocar um tom mais puxado para o laranja. Aqui já pode ser bem contrastante, diferente com a primeira tonalidade. Eu posso brincar com essa variação de cores. Não uma gama muito grande de variação, tá? Fica ali entre 2 ou 3 no máximo. Então aqui eu estou utilizando o laranja. Aqui eu vou utilizar a mesma fonte que eu usei aqui no Art, para não ficar também um caminhão de fontes aqui. Eu sugiro que você trabalhe sempre com no máximo 3, estourando 4 fontes diferentes no seu trabalho. Então aqui eu volto a escolher a Dictacia, chama a fonte. E aqui eu vou colocar primeiramente na mesma tonalidade desse Art aqui, que é esse amarelo mais clarinho. Vou colocar alinhado à esquerda e vou posicionar bem aqui abaixo do texto simples, fechar um pouco mais essa caixa aqui e vou ampliar, para deixar meio que na largura aqui do simples. E aqui o chamativa, apenas a palavra chamativa, eu vou deixar no mesmo laranja e deixar o E separado. Aí passa a sensação de ser textos diferentes. Então praticamente a minha arte está pronta, aqui eu poderia apenas colocar alguma outra informação que eu julgasse necessário, como aqui no exemplo do Clube do Minhoca, tem aqui data, horário e local que vai acontecer o show do Nano Viana. Poderia colocar até outras informações, mas eu vou acrescentar apenas um outro texto aqui. Coloquei aqui, em arte, menos é mais sempre. Uma regrinha que eu guardo para mim e falo para meus alunos. E vou usar a mesma fonte que eu usei anteriormente, que é essa Agitacia. Vou diminuir na largura aqui e vou posicionar logo aqui abaixo, meio que alinhado com a parte de baixo aqui do cartaz verde. Vou abrir um pouco de espaçamento entre letras, para ficar um texto um pouquinho mais amplo aqui. Aí eu posso alinhar aqui com os demais textos de cima. Vou colocar também tudo na tonalidade do amarelo clarinho e apenas o texto sempre, mais a exclamação aqui, eu vou colocar no laranja. Posso até diminuir mais um pouco essa caixa aqui. Acho que eu vou dar um pouco mais de margem nas laterais desse texto, selecionando todos eles e levar um pouco mais para a direita. Assim eu ganho um pouco mais de margem aqui na esquerda. E na parte de cima a mesma coisa, descendo, ganhando mais respiro em volta do nosso texto. E fechou. Tá aqui a nossa arte simples ao estilo de cartaz retrô. Basta gerar uma imagem e publicar nas redes sociais. E talvez você me pergunte, Rodrigo, onde é que eu posso usar esse estilo de arte? Bom, aqui no próprio Clube do Minhoca você já tem um exemplo. De repente para um cartaz, por uma palestra, mas sempre algo que for nessa pegada mais divertida, mais engraçada. De repente você também pode adotar esse estilo para alguma campanha que você for fazer, para você mesmo, para algum cliente utilizando a foto, trabalhando mais ou menos nessa ideia de contraste. E por que eu falo a questão de campanha? Se você ver as artes aqui do Clube do Minhoca, perceba que, olha só, quando a gente abre aqui para ver outros cartazes, note que é o mesmo estilo para todos os cartazes, mudando o quê? As cores e um pouquinho da tipografia. Muda a fonte aqui, muda a fonte ali, as cores e um pouquinho a diagramação, mas o estilo é o mesmo. Foto preta e branca, um fundo de cor mais homogênea e chamativa, e trabalhando nessa pegada meio que de um fundo com papel. E saca só, esses dois últimos cartazes estão aqui, Atacadão e Atacadão. Pescou a ideia de onde é que pode ser trabalhado esse estilo de arte? Exatamente para um supermercado, para um açougue, qualquer coisa que tenha uma promoção. É algo que você pode utilizar essa técnica, beleza? E aí, gostou da dica de hoje? Se você gostou e for fazer esse trabalho para você ou para um cliente, se você quiser, você pode me marcar para que eu possa republicar o seu trabalho lá no Instagram. Aí é só você me seguir, tá? Meu Instagram tá aparecendo aí em cima, também no link na descrição. Aí me marca lá e eu republico o seu trabalho. Então é isso, se você gostou já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Deixa comentário, crítica ou sugestão. E se você gosta de conteúdo de Canva, aí embaixo tem uma playlist exclusiva só de Canva. Enquanto isso, eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para que você possa continuar o seu aprendizado de designer gráfico aqui no canal. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!